A paz do Senhor. Eu vou começar lendo João, capítulo 1 e versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia! Eu quero falar um pouco sobre Filho de Deus. Hoje, muitas pessoas se dizem que são filhos de Deus. Muitos usam aquela expressão dizendo: eu também sou filho de Deus. Mas será, à luz da palavra de Deus, você que se acha filho de Deus, será que você realmente é filho de Deus? E eu vou comprovar por alguns versículos, através de alguns versículos da Bíblia, e você mesmo vai tirar a própria conclusão, se você realmente é filho de Deus ou não. O versículo que eu acabei de ler, disse o apóstolo João, que todos aqueles que aceitam a Cristo pela fé, como seu único Senhor e Salvador, tornam-se filhos de Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 1 e o versículo 25, e Gênesis capítulo 1 e o versículo 26, diz que todo homem que não é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Todo ser humano que nasce nessa terra, e ele vem à terra, ele não vem já como filho de Deus, ele vem como criatura de Deus. Então a pessoa só passa a ser filho de Deus e deixa de ser criatura pela fé em Cristo. Olha só quantas pessoas, através de suas religiões, estão sendo enganadas, achando que um dia vão morar no céu, mas não vão. Por quê? Porque elas não são filho de Deus. Por exemplo, o islamismo, que rejeitam a Cristo como filho de Deus, a Bíblia Sagrada, o budismo, entre outras religiões, que vivem um engano e ensinam esse engano, aonde muitos vivem da sua maneira, vivem sem Jesus. Então, todo ser humano, antes dele se tornar filho de Deus, ele é criatura de Deus. Em Gálatas 3 e o versículo 26, diz o apóstolo Paulo: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. 1 João capítulo 3 e versículo 1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Aqui João fala em relação ao mundo, que o mundo, Satanás e a carne são os três maiores inimigos do cristão. Através dele é que o cristão acaba se tornando um cristão morno, e até mesmo ele corre o risco de sua vida espiritual morrer, fazendo com isso ele se afaste da presença de Deus cada vez mais. É por isso que o mundo incrédulo não entende um crente em Jesus Cristo. O mundo incrédulo não quer saber de Bíblia, de Jesus. Eles querem Deus, querem Jesus, mas não querem a Bíblia. É por isso que Oséias 4 e o versículo 6 diz: o meu povo perece porque não tem o conhecimento. Conhecimento esse revelado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É por isso que em João 8,32 disse Jesus: conheça a verdade e a verdade te libertará. Em João capítulo 19 e o versículo 7, o principal motivo da morte de Jesus Cristo foi porque ele se dizia ser filho de Deus. E de fato ele é filho de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5, diz o apóstolo Paulo: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então todos aqueles que aceitam a Cristo pela fé, eles se tornam filhos de Deus adotivos. Olha que maravilha!
Em Gálatas 3:7 diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Aleluia! Em Gálatas 5, do versículo 22 ao 23, ali Paulo fala sobre os 9 frutos do Espírito Santo, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas só pode manifestar esses 9 frutos do Espírito Santo quem realmente se tornou filho de Deus, que nasceu de novo, que se converteu, que teve um encontro verdadeiro com Deus. E a partir da hora que você se torna filho de Deus pela fé em Cristo, o teu nome é escrito no livro da vida. E a partir da hora que a pessoa se torna filho de Deus, ela não fica mais do mesmo jeito. Ocorre uma mudança radical na vida dela. É por isso que 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17, Paulo escreveu: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu quero que você entenda, a pessoa que passa a ser filho de Deus ou filha de Deus, ela muda. Ela tem um novo caminho. Ela anda agora de forma diferente. As amizades, ela acaba tendo amizades com pessoas que a leva para perto de Deus. O filho de Deus, ele vive para a glória de Deus. Mateus 5,16. O filho de Deus, como diz Romanos 8,14, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Jeremias 10:24. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Porque Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, e Romanos capítulo 5, versículo 9, e Deuteronômio capítulo 6 e versículo 15 diz: se a pessoa não é filho de Deus, ela é filho da ira. É por isso que Jeremias falou: castiga-me, Deus, em justa medida, não na tua ira. Eu quero dizer para vocês que, à luz da palavra de Deus, a Bíblia diz que há 2 pais. Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. E a Bíblia fala também de outro pai, que é o diabo e Satanás. E também a Bíblia diz: se você não é filho de Deus, tu é filho de Satanás, tu é filho do diabo. E se você é filho do diabo, você é filho da ira vindoura que virá de Deus sobre o mundo ímpio, que recusa, que nega a salvação em Cristo Jesus, que recusa a ouvir a voz do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 diz: Deus não nos destinou para a ira. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus, ele não predestinou o homem para a ira, para a sua ira, para a sua destruição que virá sobre essa terra. Porque o desejo de Deus é que todos conheçam a verdade. O desejo de Deus é que todos se tornem seus filhos, que o homem se torne filho de Deus. E somente para o homem se tornar filho de Deus é somente através da fé em Cristo. E a partir da hora que você se torna filho de Deus ou filha de Deus, tu não fica do mesmo jeito que você está, do mesmo jeito quando você aceitou a Cristo. Porque em João capítulo 14, versículo 21, Jesus disse: eu me manifestarei na vida daquele que me aceitar. Oh, aleluia! João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui a Bíblia fala que há outro pai, como eu acabei de falar recentemente, que a Bíblia diz que há 2 pais: o Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, e também
outro pai, que é o diabo e Satanás, o pai da mentira. É por isso que Apocalipse 21:8 fala que os mentirosos serão lançados dentro do lago de fogo. E toda pessoa que vive uma vida de mentira, uma vida de hipocrisia, prega e não vive, ou não pratica o que prega, o que ensina, aos olhos de Deus, ele é mentiroso. E por ele ser mentiroso, ele tem por pai o diabo. Então eu te pergunto, medita nessa palavra: você é filho de Deus? Você é filho do diabo? 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha só, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. É a Bíblia que está falando, não é eu que estou falando. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Todo ser humano, todo homem, toda mulher que vive uma vida errada, que vive uma vida no crime, que vive uma vida que desagrada a Deus, que não ama o seu próximo, aqui a Bíblia diz que ele não pratica a justiça, e por ele não praticar a justiça, ele não é de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus vai vir para os justos. Deus vai vir para um povo zeloso de boas obras, como diz Tito, capítulo 2 e o versículo 14. Deus vai vir para os justos. Jesus Cristo vai tirar um povo santo dessa terra, um povo justo, zeloso de boas obras, e que será daqui a pouco, quando a trombeta do arrebatamento tocar. E as pessoas que ficarem na terra são aquelas que não se tornaram filhos de Deus. Eu vou ler Tito capítulo 3 e versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Aqui Tito fala, quando eu vivia desse jeito, ou até mesmo você vivia desse jeito, antes de se tornar um crente em Jesus Cristo. Éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos de Satanás e da nossa carne. Vivíamos em malícia, em inveja, odiando uns aos outros. É assim que Tito aqui escreveu que a pessoa que não é filho de Deus, ela vive. E é por isso que ela precisa se tornar filho de Deus urgente. Porque ninguém sabe quando que a morte vai chegar. E quando a morte chegar para tal pessoa e ela morreu sem ser filho de Deus ou filha de Deus, o seu destino vai ser cruel. É o que a Bíblia diz. Apocalipse 21:7 diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia! Olha só. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora eu vou dizer 6 características de um verdadeiro filho de Deus. Você é filho de Deus? Então, medita aí. Se essas 6 características que eu vou ler se encontram em tua vida. Efésios capítulo 5 e o versículo 11. Efésios 5:11. E não sejais cúmplices
Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha que Paulo fala em Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a primeira característica de um verdadeiro filho de Deus, ele faz o quê? Ele imita a Deus. Eu te pergunto, você imita a Deus? Você vive uma vida justa, santa, piedosa? Você ama? Você perdoa? Você tem compaixão? Você odeia a violência? Primeira característica: o Filho de Deus imita a Deus. Será que o Filho de Deus, ele fuma? Ele usa drogas? Ele frequenta lugares, casas de prostituição, casas de shows? Ele toma bebidas alcoólicas? Ele fala palavras maliciosas? Não. O Filho de Deus não faz isso. A segunda característica, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que não devemos ter comunhão com os infiéis, com os incrédulos. O Salmos 1 e verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. A segunda característica de um verdadeiro filho de Deus, ele não tem comunhão com os infiéis. Porque o verdadeiro filho de Deus ter comunhão com um infiel, com um incrédulo, ou com uma pessoa que professa outra religião, outra crença, não vai ser bom para a sua vida espiritual. Então a Bíblia aconselha, você que é um crente em Jesus Cristo, ande com pessoas crentes em Jesus Cristo. Tenha comunhão com as pessoas que são do céu, com as pessoas que são filhos de Deus. Como eu sempre digo, andar com as pessoas certas é você sentir a presença de Deus. A terceira característica, em João 8,12, Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Mateus 5,14, Ele diz que eu e você, crentes em Jesus, somos a luz do mundo. Efésios 5,8, diz o apóstolo Paulo: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A terceira característica de um filho de Deus, ele é luz. Aonde seus pés pisar, as trevas têm que sair. Como Paulo disse, antes do homem se tornar filho de Deus, ele era trevas. Ele não enxergava aonde ele estava pisando os seus pés. Ele andava em caminhos errados, fazia coisas erradas, ele tropeçava, porque ele andava em trevas. Ele vivia em meio a uma escuridão. É por isso que o homem sem Deus, o homem que não é filho de Deus, ele só traz problemas e mais problemas, angústias e mais angústias, não só para ele, mas como também para as pessoas ao seu redor. Então a terceira característica de um filho de Deus, ele é luz. Eu te pergunto, você que se diz filho de Deus, você é luz? Hebreus 12,14 diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, diz o apóstolo Pedro: sede santos, porque eu sou santo. Apocalipse 22,11 diz que o santo continue a se santificar. A terceira característica de um verdadeiro filho de Deus, ele vive em santificação. Ele busca a santificação. Ele busca cada vez mais ser santo, a santidade. Como diz a Bíblia, sem a santificação, ninguém pode ver o Senhor. E só pode viver em santificação
ou buscar a santificação, quem é filho de Deus. A pessoa que não é filho de Deus, ela não vive em santidade. É por isso que ela vive num lamaçal de lama, como diz o Salmos 40. É por isso que ela erra e mais erra. É por isso que ela coloca os seus olhos em coisas que não convém. Ela ouve coisas que não convém. Ela anda com pessoas que não convém. Ela frequenta lugares que não convém. Então a santidade faz parte da vida do cristão. A quinta característica de um filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: a fé é a vitória que vence o mundo. Hebreus 11 e versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Judas 3 fala: batalhe pela sua fé. Lucas 18, versículo 8, disse Jesus: quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Tiago 2,17 diz que a fé sem obras é morta. Abacuque capítulo 2 e versículo 4 diz que o justo viverá pela fé. Apocalipse 14, 12 eu vou ler. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então a quinta característica de um verdadeiro filho de Deus é a fé. E só pode ter fé, a fé verdadeira, aquele que realmente se tornou filho de Deus. E por ele ser filho de Deus, ele deposita a sua fé, a sua esperança totalmente em Deus. Ele deixa a fé falar mais alto que os seus problemas. E é por isso que Tiago fala que sem a fé, sem obras, a sua fé é morta. Sem obras, que obras é essa? Viver uma vida de justiça, santidade, santificação. Viver uma vida que agrada a Deus. Uma fé que faz o Filho de Deus orar, ter vida de comunhão com o Pai, vida de oração, vida de estudo da Bíblia, lê a Bíblia, evangeliza, profetiza. Evangeliza através das redes sociais. Essa é a fé. Abacuque 2,4 diz que o justo viverá pela fé. Judas 3 fala: batalhe pela sua fé, lute pela sua fé. Porque o objetivo principal de Satanás é matar, destruir e roubar a tua fé. E se Satanás conseguir destruir a tua fé ou roubar a tua fé, você perdeu tudo. A sexta característica de um verdadeiro filho de Deus é a perseverança. Mateus 24:13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 2:10: seja fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. 2 Timóteo capítulo 2:12 diz: se persevero com ele, Jesus Cristo reinarei. Então, a sexta característica de um verdadeiro filho de Deus, ele persevera. Ele deve perseverar até o fim, numa vida que agrada a Deus, que agrada os homens, uma vida santa, piedosa, justa. Porque o arrebatamento vai se dar a qualquer momento. E aquele que não estiver perseverando vai ser deixado para trás. Porque infelizmente muitos cristãos que se tornaram filhos de Deus abandonaram a fé. Muitos estão deixando a sua fé de lado. Muitos estão buscando mais as coisas do mundo, coisas materiais, e deixando de se preocupar com a sua fé, com a sua vida espiritual. E a fé, que é através da fé que o homem se torna filho de Deus. E é somente através da fé que o homem vai ser salvo. Ora, Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então olha só, Paulo diz que a partir da hora que o homem se torna filho de Deus, ele se torna irmão de Cristo e co-herdeiro com Cristo. O filho herda juntamente com Cristo. Aleluia!
Mais uma vez eu pergunto, você é filho de Deus? Você manifesta essas 6 características de um verdadeiro filho de Deus que eu acabei de ler? Você imita a Deus? Você tem comunhão com as pessoas certas, com os crentes em Jesus, com os fiéis? Você vive como astro, como luz? Você vive em santidade? Você vive pela fé, por ela? Se esforça nela, luta por ela? E você persevera? A melhor coisa que aconteceu na minha vida há 6 anos atrás é quando eu me tornei filho de Deus. Aleluia! Medita nessa mensagem. Não a ignore, leve a sério, porque Jesus Cristo está voltando. E Jesus Cristo só vai levar desta terra, só vai tirar desta terra os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Amém?